o confucionismo e o taoísmo. Entre o século II d.C. e meados do século XX, o confucionismo foi a única força importante da vida chinesa. Para o observador casual, tanto a filosofia como a religião chinesas pareciam totalmente estranhas à filosofia e à religião ocidentais. Por exemplo, cada uma das três principais religiões ocidentais, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, proclamaram a fé em Deus como sendo fulcral para os seus sistemas de crença. A religião chinesa centra-se mais na conduta humana. Alguns eruditos perguntam-se se os chineses são ou alguma vez terão sido um povo religioso. Também se interrogam sobre se os antigos chineses tinham deuses, mitos e heróis, como acontecia com a maioria das culturas antigas, como os gregos, os japoneses, os hindus da Índia e outros. Mas se olharmos para além da superfície e examinarmos a religião e a filosofia chinesas em profundidade, descobrimos que não são assim tão diferentes da cultura ocidental. Por exemplo, tanto os chineses como as tradições ocidentais realçam o valor do pensamento racional, o papel da moral nas relações sociais, e a crença de que a alma individual está ligada ao transcendente. Para começar, temos de recuar mais de 2 milénios ao despertar intenso do mundo. Foi neste período de cerca de 6 séculos, entre 800 a.C. e 200 d.C., que surgiram os filósofos clássicos gregos e indianos, os profetas hebreus e o grande mestre chinês Confúcio. Atualmente, os eruditos do confucionismo dedicam-se a procurar o Confúcio histórico, uma descrição dele como pessoa, em vez de uma imagem de veneração popular. Esta figura histórica que conhecemos como Confúcio era Kung Fu Tzu. Viveu entre 551 e 479 a.C. e durante 2 milénios apenas foi conhecido no território a que hoje chamamos China. O nome ocidentalizado de Confúcio deve-se aos missionários católicos que foram para a China em finais do século XVI. O jovem que se tornou conhecido como Kung Fu Tzu, ou Mestre Kung, e mais tarde como Confúcio, no Ocidente, cresceu no antigo estado de Lu, no nordeste da China. Os pais de Kung morreram quando ele era criança. Em determinada altura da sua vida, viajou durante cerca de 10 anos. Visitou muitos outros estados feudais, procurando, mas nunca encontrando, um governante que fizesse uso dos seus conselhos. Com 50 anos, Kung Fu Tzu tornou-se oficial da polícia no estado onde nascera e foi o cargo público mais alto que ocupou, embora tenha sido apenas durante 1 ano. Na velhice, Kung dedicou-se mais a ensinar os seus discípulos, mas também à música, à poesia e a conversas ocasionais com governantes ou ministros. Kung considerou-se sempre um aluno, mas também se via como professor. Insistiu no facto de que nunca se deveria negar a educação a ninguém por ser pobre ou de condição social baixa. Embora Kung se considerasse um transmissor, mais do que um criador, tinha uma forte consciência da sua missão. O seu impacto mudou mesmo a sociedade chinesa. Por exemplo, antes de Kung, a palavra Shi, que significa cavalheiro, apenas se aplicava a homens que tivessem nascido numa classe alta, como militares ou cavaleiros. Depois de Kung, Shi passou a aplicar-se aos eruditos, que tinham subido socialmente. E os soldados viriam a ser desprezados. A um cavalheiro chamava-se Junzi, que literalmente significa filho de um príncipe. Mas os ensinamentos de Kung transformaram o significado da palavra e um cavalheiro passou a ser aquele com um caráter moral elevado. Desta forma, ele e outros filósofos humanistas inauguraram uma nova era de sabedoria ética.
Para perceber a sua originalidade, temos de perceber também como eram as coisas antes dele. Os estudos arqueológicos mostram-nos claramente que o povo da antiga China praticava o sacrifício, a adivinhação e os rituais ancestrais. Há 4.000 anos, no dialbar da história chinesa, estas práticas eram comuns e eram aquilo a que chamaríamos religiosas. Os eruditos têm-se perguntado sobre se o confucionismo é uma doutrina filosófica, um ensinamento religioso ou ambas as coisas. A palavra religião está normalmente associada a uma religião institucional, que habitualmente inclui sacerdotes, um sistema de crenças e um ritual. Mas o confucionismo não está associado a nenhum sacerdócio. Não ensina que um deus ou vários deuses devem ser adorados e não contempla a possibilidade da vida depois da morte. O confucionismo nem sequer está associado a quaisquer proposições dogmáticas ou sistemas de crença. Mas tem um sistema de rituais com algum significado religioso. Por essa razão, e num sentido mais lato, o confucionismo também pode ser considerado uma religião. É uma filosofia moral, tal como todas as religiões. Um sistema que explica o funcionamento do universo e a forma como os seres humanos sentem o poder e a causalidade. No confucionismo, o poder é algo interno e não externo, relacionado com forças poderosas que têm de ser controladas e que têm de ser também uma fonte de felicidade ou de cura. Need to be a source of happiness or healing. Na maior parte das religiões, muitos dos sentimentos que as pessoas têm, sejam eles de medo ou de reverência, estão relacionados com uma divindade. No confucionismo, essas experiências emocionais centram-se nas relações humanas. A maior obra sobre Confúcio, Anacleta, oferece-nos uma perspectiva sobre a autoconsciência de Kung e apresenta o valor que ele conferia aos rituais, bem como à virtude e propriedade que lhes estão relacionadas. A personalidade de Kung tinha um caráter claramente religioso, com uma reverência profunda pela vontade do divino. Analecta é um registro das conversas de Kung com os seus discípulos e constitui a melhor fonte para se conhecerem os seus ensinamentos. Mas o confucionismo, enquanto escola de pensamento, considera os seus textos especiais como um conjunto de livros de vários géneros diferentes e esses livros são conhecidos como clássicos. Na época de Kung havia 6 clássicos. O primeiro era o Livro das Mudanças, também conhecido como I Ching, e era um estudo da interação entre as duas forças cósmicas, o Yin e o Yang. Estas duas grandes forças não representam apenas meros opostos, mas também parceiros em processos criativos. São observadas em manifestações como a passividade e a atividade, as influências feminina e masculina, as trevas e a luz, etc. A mudança é vista como a interação entre o Yin e o Yang, os princípios opostos que moldam os destinos de todas as criaturas e de todas as coisas. O Livro das Mudanças é atualmente muito conhecido no Ocidente como um manual de adivinhação, e o Yin e o Yang tornaram-se símbolos da religião chinesa. Um segundo clássico era o Livro da História, uma compilação de documentos históricos que incluíam discursos de antigos reis e ministros. O Livro dos Cânticos era uma recolha de poemas que incluía canções populares e hinos mais formais e rituais. O Clássico dos Ritos incluía uma compilação de rituais chamados cerimoniais, uma cartilha, por assim dizer, da antiga etiqueta protocolar e instruções para a organização da burocracia. O quinto clássico eram os Anais da Primavera e Outono, uma crónica sobre o estado natal de Kung, que é Lu. O sexto clássico, o Livro da Música, já não existe. A maior parte dos ensinamentos confucianos são preceitos morais.
Haja em vista um preceito do confucionismo que é partilhado também pela tradição ocidental. Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Whereas in the Western tradition, it is stated in more positive terms, do unto others. O que há de facto em comum são os preceitos morais. Eu diria que são a espinha dorsal das obras confucianas. A essência de muitas destas obras clássicas é anterior a Kung. As obras evoluíram ao longo dos tempos e continuaram a expandir-se muito depois da morte de Kung. Em 213 a.C., depois de unir o país pela lei da espada, o imperador Qin mandou queimar os livros. Graças à memória dos eruditos e a alguns fragmentos que escaparam ao fogo, as obras puderam ser recuperadas mais tarde. A dinastia Han, que durou cerca de 4 séculos entre 206 a.C. e 220 d.C., marcou uma grande mudança na civilização chinesa. A China tornou-se ainda mais humanista, desenvolvendo um forte interesse pela filosofia, pela história, pela literatura e pela política. Em 124 a.C., a dinastia Han criou a Universidade Imperial para educar os futuros funcionários do governo de acordo com os ideais confucianos. Para evitar as consequências desastrosas de outra queima de livros, os escritos clássicos foram desta vez registados em pedra. Alguns dizem que o grande mérito do confucionismo é o facto de ter descoberto o supremo dentro do relativo, ou seja, ter encontrado o significado supremo no caráter moral das relações humanas. Kung ensinou uma doutrina de reciprocidade e de sociabilidade. Ele disse que qualquer homem podia ser um cavalheiro se lhe fossem ensinadas as verdadeiras virtudes. A escola de Kung dedicava-se principalmente à arte da governação e ao desenvolvimento das sensibilidades morais dos alunos. Um dos conceitos mais conhecidos do confucionismo é o das 5 relações. Estas relações ocorrem entre o governante e o seu ministro, pai e filho, marido e mulher, irmão mais velho e irmão mais novo e entre amigos. Cada uma das 5 relações impõe responsabilidades mútuas e recíprocas. Um ministro do governo deve lealdade ao seu governante e uma criança deve respeito aos seus pais. Mas, por sua vez, o governante deverá tratar dos seus assuntos e os pais deverão cuidar dos filhos. A doutrina central de Kung é a virtude Ren, que é o afeto e o amor envolvidos nas relações humanas. Para os pais e outros familiares, reservaram um tipo especial de amor, porque as raízes de Ren são a piedade filial e o respeito fraterno. O confucionismo reconhece o amor natural envolvido no parentesco. E reconhece também os sentimentos naturais que surgem quando um vizinho, qualquer vizinho, precisa de ajuda. Para os seguidores do confucionismo, o amor dos pais pelos seus filhos estende-se também aos filhos das outras pessoas. O respeito filial pelos idosos estende-se aos pais das outras pessoas e aos idosos em geral. As relações familiares servem como modelos para o comportamento social, num esforço para se atingir o amor universal. Devemos respeitar os mais velhos, tanto na nossa família como na família dos outros. Devemos ser amáveis, não apenas com os nossos filhos, mas também com os filhos dos outros. Estas instruções são a fonte da coesão e da solidariedade na cultura chinesa. Mas o confucionismo é mais do que um manual de comportamentos sociais adequados. Também prescreve determinados rituais, incluindo rituais religiosos. O confucionismo foi até chamado uma religião ritual, um lijiao. O culto ancestral chinês estava rodeado de rituais, tal como o culto ao Senhor Supremo dos Céus. Kung Fu Tzu salientou a importância de ter uma disposição interior apropriada quando existe um envolvimento num ritual religioso ou social. Caso contrário, a propriedade torna-se um mero formalismo e até hipocrisia.
O confucionismo apela para a moralidade racional e para o tipo de virtude que dá origem a relações harmoniosas e responsáveis com outros seres humanos. Na tradição confuciana, a principal virtude é a harmonia, que se consegue através do entendimento com os outros, do fim dos confrontos e dos conflitos. É o exercício desses comportamentos que cria harmonia entre os seres humanos. Por isso, a harmonia é uma das principais virtudes. Outra virtude importante é a benevolência. Kung negou ser um revolucionário e chegou mesmo a atribuir as suas ideias aos antigos. Causou pouco impacto enquanto foi vivo e morreu na obscuridade com cerca de 72 anos, em 479 a.C. Kung estava até convencido de que a sua vida tinha sido um fracasso e que os seus ensinamentos seriam rapidamente esquecidos. Observando estas tradições religiosas do ponto de vista de um antropólogo, perguntamos-nos: que tradições são essas que só têm a ver com o comportamento humano? Atualmente, os chineses já não são oficial ou até conscientemente confucionistas. No entanto, muitos dos sentimentos e desejos automáticos e o seu sentido de objetivo é dominado pelo passado. Muitos mantêm-se fiéis à tradição confuciana, quer sejam crentes ou não. Será o confucionismo ainda importante? Se por confucionismo entendermos uma ideologia virada para o passado, caracterizada por estudos textuais estéreis, com uma hierarquia social rígida em que os pais dominam permanentemente os filhos, os homens são mais importantes do que as mulheres e o passado triunfa sobre o futuro, então seria pouco importante para as necessidades modernas. Mas se por confucionismo entendermos uma afirmação dinâmica de que cada pessoa é importante, que a grandeza moral é possível e que as relações sociais se baseiam em valores éticos, então o confucionismo pode ser a base de um verdadeiro sentido de dignidade humana, de liberdade e de igualdade. Se quisermos entender os chineses e outras culturas asiáticas, temos de entender o confucionismo e o taoísmo. Podemos ter a ideia de que o pensamento chinês se centrava mais geralmente em duas partes da existência: o lado yang, mais ativo, e o lado yin, mais contemplativo. A força yang, a ativa, está associada à filosofia moral e social confuciana. É considerada uma força masculina e tem sido dominante durante períodos de unidade política e de ordem social. A força yin contemplativa está mais associada ao taoísmo. Este lado passivo pode ser encontrado no naturalismo e no quietismo. E o yin é um lado feminino. Mas as forças yin e yang não se excluem mutuamente. O próprio taoísmo é muitas vezes representado por um desenho circular com as formas preta e branca entrelaçadas. O taoísmo é uma filosofia e também uma religião. E por vezes estas duas formas do taoísmo são muito diferentes. O problema deve-se ao facto de cada escola chinesa de pensamento e de religião utilizar a palavra Tao, que significa o caminho. A maioria dos filósofos taoístas tem um verdadeiro desejo religioso de transcender as limitações desta vida. É uma busca tão antiga como a própria humanidade. Os filósofos taoístas também se retiraram do mundo, mas não tanto para rejeitarem os males da existência mortal. Retiraram-se como protesto contra a opressão das instituições políticas e sociais humanas. Houve alturas em que os alquimistas taoístas
conquistaram favores políticos na corte. E houve outras alturas em que mestres taoístas travaram batalhas políticas tanto com confucionistas como com budistas. Mas a maioria dos taoístas preferiu permanecer anónima e em reclusão, mantendo as suas crenças envoltas em mistério. Durante grande parte da sua história, o taoísmo tem sido praticado em segredo. Começou por ser uma filosofia de reclusos e deu origem a uma religião cujos seguidores procuraram quase sempre o anonimato. Muitos ensinamentos taoístas estão articulados como enigmas e, normalmente, os seguidores deste círculo esotérico apenas revelam os seus segredos aos iniciados. Este manto de segredo só muito recentemente foi descoberto. A filosofia taoísta clássica está contida em dois importantes textos. Um chama-se Laozi e o outro chama-se Zhuangzi, ambos com o nome dos seus autores. O conceito de Tao parece ser uma tentativa filosófica de conceptualizar uma antiga crença religiosa chinesa. Nos clássicos confucianos, a divindade suprema chama-se Senhor do Alto, e ao Deus, chamado Céu, era por vezes dado o papel de progenitor ou de criador. Mas em Zhuangzi e Laozi, é o Tao que domina. Aqui, o Tao não é visto como uma divindade pessoal, mas antes como um modelo para o comportamento humano, o caminho natural, o caminho humano. Segundo Laozi, o Tao já existia antes do universo. É o antecessor imutável de todas as coisas, a fonte de onde tudo provém. Os praticantes do taoísmo acreditam poder descobrir este primeiro princípio sem nome seguindo 3 métodos: contemplando o universo, cultivando uma disposição adequada à meditação e adotando uma perspectiva de vida correta. No taoísmo, esta visão de correção é expressa pelo termo Wu Wei, que tem o significado literal de inatividade. Wu Wei não deve ser entendido como a ausência literal da ação. Significa antes agir sem artificialismos, sem excesso da ação e sem uma ligação à própria ação. O lado prático de Laozi
consiste em viver de acordo com o caminho, um caminho de naturalidade, de simplicidade e até mesmo de fraqueza. Mas a doutrina da inatividade ensina a lição da sobrevivência, ensina a conservar a integridade num tempo de desordem. Esta pode ser a lição prática mais importante da filosofia taoísta e foi muitíssimo importante para o desenvolvimento desta religião. Laozi sugere uma dose de ascetismo que significa afastarmos-nos do mundo, dos seus prazeres e até dos seus valores mais apreciados. A pessoa que procura o conhecimento do Tao deverá purificar os sentidos e as paixões que distorcem a nossa verdadeira percepção da realidade. Assim, a civilização marca uma partida do Tao. A filosofia taoísta exorta os seus discípulos a procurar a harmonia com a natureza e apenas com ela. Isto é muito diferente de perseguir as virtudes confucianas de humanidade e de retidão. Quando há conflito, há desarmonia. Pensemos, por exemplo, na água que corre pela montanha em direção ao mar. Se pusermos ali uma folha, esta seguirá o curso da água. Não existe conflito, mas sim harmonia. Mas se tentarmos que a folha se desloque no sentido contrário, teremos de lhe superar ou de a deslocar de outra forma. Nesse caso, existe conflito. Estamos a ir contra a natureza, contra o caminho. Se nos deixarmos guiar pela natureza, seguimos o caminho. E isso é estar em harmonia. Para alguns observadores, os ensinamentos políticos de Laozi evocam um regresso ao sentido natural do romantismo, mas também foram interpretados para apoiar a autoridade política despótica. Em Mawangdui foi encontrada uma cópia de Laozi, manuscrita em peças de seda. Remontando ao século II a.C., estes são os manuscritos de Laozi mais antigos que se conhecem. O outro grande texto do taoísmo, o Zhuangzi, é semelhante ao Laozi em dois importantes aspectos. Primeiro, afirma que Tao é o princípio central que domina o universo. E segundo, revela um desagrado ermita pela política. O Zhuangzi assemelha-se a um conjunto de ensaios com um recurso prolífero às parábolas, às alegorias, aos paradoxos e à fantasia. O texto Zhuangzi faz um apelo ardente da liberdade espiritual. Não tanto a liberdade das convenções e das restrições sociais, mas à liberdade dos limites mentais. Exorta todas as pessoas a transcenderem o interesse próprio e os preconceitos e afirma que a liberdade apenas pode ser encontrada na natureza, no Tao. O principal objetivo do Zhuangzi é descobrir a felicidade absoluta. O seu autor acredita que para atingirmos essa felicidade temos de nos transcender para atingirmos a união perfeita com o Tao. Esta união envolve um grau mais elevado de conhecimento, uma espécie de sabedoria que ultrapassa todas as distinções entre as coisas, incluindo a vida e a morte. Esta perspectiva pode ser chamada de conhecimento místico, porque não pode ser adquirido através dos meios naturais. Paradoxalmente, apenas surge quando esquecemos o conhecimento de todas as coisas, especialmente o conhecimento do eu. O Zhuangzi convida-nos a sentar e a esquecer, o Zhuan. Faz também menção ao jejum mental, em que se esvaziam os sentidos e a própria mente. Se estudarmos toda a ciência moderna, nunca conseguiremos ir além do mundo material. Temos sempre problemas para ultrapassar. É um quebra-cabeças. E mesmo que passemos 100 ou até 1000 anos a estudar a ciência moderna, continuaremos sem entender o universo. Mas se visualizarmos todo o cosmos ou o universo a partir da antiga sabedoria da China ou da Índia, já saberemos o que se passa. Tudo é vazio. É Tao. É a consciência suprema. De certa forma, a religião taoísta remonta aos primeiros tempos dos oráculos e da adivinhação. Os sacerdotes taoístas são herdeiros de uma sociedade passada em que os adivinhadores e os xamãs eram respeitados pela sua capacidade de comunicar com o mundo espiritual, o mundo do Senhor do Alto e de outros deuses e espíritos. Acreditava-se que os antigos xamãs
eram capazes de chamar a chuva à terra seca e de curar os enfermos. A fraqueza humana e a doença estavam associadas ao pecado, ou seja, a tudo aquilo que ofendia à consciência e à divindade. Os taoístas religiosos também associavam a cura à confissão dos pecados e à procura do arrependimento e da ajuda de forças superiores. No entanto, ao longo da história, os taoístas também deram muita importância à fisiologia e à farmacologia, o que conduziu a muitas contribuições para a medicina chinesa. Os taoístas acreditam que as forças naturais são necessárias para nos ajudarem e para nos protegerem nesta vida. Tudo isto levanta naturalmente a questão da imortalidade. Ao longo da história, algumas pessoas procuraram a imortalidade terrena sob a forma humana, mas a experiência universal da morte sugere que é uma busca ingênua. A verdadeira longevidade está na nossa mente que permanece viva após a morte física. Penso que é a melhor forma de explicar a vida depois da morte. Se tivermos alguma prática espiritual diligente ou regular, a mente poderá permanecer viva após a morte do nosso corpo físico. Como toda a gente diz, a morte é o fim de uma coisa e o princípio de outra. A morte tem principalmente a ver com o nosso corpo. Quando morremos, ele deixa de funcionar. É o princípio do verme, o princípio da desintegração do corpo que se transforma noutra coisa qualquer. Mas se pensarmos no que acontece à nossa mente, temos de ter também em conta para onde é que ela vai quando adormecemos. Nunca pensamos sobre isso, nunca nos preocupamos com isso. E sabemos de antemão que na manhã seguinte vamos voltar a acordar. Assim, quando morremos, como podemos ter a certeza de que não vamos acordar noutro lugar qualquer? Nunca ninguém voltou para nos dizer, mas não é o fim. O fim do nosso corpo não é o fim do conceito de eternidade. Com o seu desenvolvimento, o taoísmo religioso revelou-se uma religião de salvação. Embora ensinasse os fiéis a viverem vidas saudáveis, pretendia guiá-los para além desta vida transitória e em direção a uma eternidade feliz. Esta abordagem é muito diferente do confucionismo, que se concentra no aperfeiçoamento das condições morais nesta vida. Os taoístas começaram a falar de imortais sagrados que percorrem as florestas e as montanhas sagradas e acreditavam que alguns seres humanos pareciam morrer, mas que na realidade era apenas o espírito que se libertava do corpo. Como os taoístas acreditam que os homens e as mulheres se podem tornar imortais, eles realizaram experiências alquimistas que foram descritas como uma tentativa para roubar o segredo do céu e da terra. Por outras palavras, os taoístas acreditavam que a alquimia podia afastar o mistério da vida da natureza. Embora não tivessem conseguido descobrir este elixir da imortalidade, as suas experiências acabaram por conduzir a desenvolvimentos científicos na química, na medicina e na farmacologia. Estes desenvolvimentos só chegariam à Europa muitos séculos mais tarde. Isto era bastante utilizado na China como tónico para o fígado e para os rins. É também uma antiga erva chinesa da longevidade que atualmente é bastante popular como remédio e também utilizada na cozinha. E chama-se Kunchizu. Muitos taoístas assemelham-se aos alquimistas da Idade Média que acreditavam poder melhorar a saúde humana através da manipulação de substâncias, chegando mesmo ao ponto de tornarem uma pessoa imortal. Houve imperadores chineses que recorreram a sacerdotes taoístas para aumentarem a sua longevidade. Eram consideradas práticas taoístas por serem realizadas por adeptos do taoísmo. A alquimia, ou milagres, pretende fazer coisas extraordinárias. Quando vemos coisas que não são normais, que são extraordinárias, isso é alquimia.
Por outras palavras, qualquer coisa extraordinária provém de uma coisa normal. Nesse sentido, todas as coisas da natureza têm subjacente um processo alquimista. Vemos as coisas a crescerem. Colocamos uma semente na terra e proporcionamos-lhe o lugar adequado, a temperatura e a umidade certas, e ela cresce. Isso é alquimia. A alquimia está presente em toda a nossa vida, só que não somos capazes de a reconhecer. Ao longo da história, os taoístas cultivaram também a vida mortal quando desenvolveram técnicas de circulação curativa, de exercícios de meditação e de higiene sexual. O taoísmo oferecia um verdadeiro sistema de cura holística, baseado num texto do século VI a.C., chamado Clássico Interior do Imperador Amarelo. Este texto continha uma lista clara de prioridades para uma boa saúde. Primeiro, tratar o espírito. Depois, uma nutrição adequada e depois ainda a cura física. O taoísmo desenvolveu práticas de meditação que incluem um exercício que consiste em determinados movimentos feitos de pé, com os joelhos ligeiramente dobrados. Acredita-se que este exercício ajuda a recuperar o equilíbrio de energia, ou aquilo a que os chineses chamam Qi, no corpo. Os taoístas acreditavam que o Qi percorre os meridianos do corpo. O yoga chinês e a acupuntura baseiam-se nestes meridianos que têm vários pontos de acupuntura. Libertem-se da energia tóxica a que chamamos o vento maligno. O vento ataca normalmente por cima e ali permanece. Quando o corpo está doente, é mais uma oportunidade para a energia tóxica se manter ali. Temos de o induzir a libertar-se da energia tóxica do corpo. Chamamos-lhe o Feng Shui. A religião taoísta também encarou o corpo humano como uma espécie de forno onde se prepara o elixir da imortalidade. Este conceito baseia-se numa espécie de alquimia interior associada ao yoga e à meditação taoístas. Segundo a teoria que está por detrás destes métodos, o corpo humano divide-se em 3 áreas chamadas campos Cinnabar: cabeça, peito e abdômen. Cada um dos campos é habitado por um determinado número de deuses que fornecem vida e sustento ao corpo, sendo ao mesmo tempo vigiados por um panteão de divindades chamadas a Tríade ou a Trindade Taoísta. Os taoístas acreditam que a vida combina 3 princípios. São eles a respiração, ou Qi, a essência vital, ou Jing, e o espírito, conhecido como Shen. Na meditação taoísta, concentra-se a mente nos órgãos internos do corpo e nos deuses que o habitam. Estes deuses são considerados emanações diretas da energia primordial no organismo humano. Os praticantes avançados de yoga conseguem atingir aquilo a que se chama a respiração embrionária, imitando conscientemente um feto no útero da mãe. Este exercício reconhece a existência de importantes processos metabólicos dentro do corpo. Psicologicamente, envolve a busca da paz interior e a integração da personalidade humana. A posição máxima do taoísmo representa o auge do sentar e esquecer, uma expressão que passou a aplicar-se a determinadas práticas meditativas na mais elevada tradição mística do taoísmo. Neste estado de consciência, os símbolos e as imagens deixam de ser necessários e a pessoa limita-se a sentar e a esquecer. Eu diria que, em primeiro lugar, o homem tem um corpo e tem uma mente. Ele respira entre o corpo e a mente. O corpo é saudável, relativamente saudável. A mente está em paz e ele pode resolver todos os problemas. Uma das formas de se conseguir isto seria parar o mundo, não fazer nada. Porque não fazer nada significa não criar, não pensar. E o que é pensar?
é preocupar-nos. E o que é a preocupação? Criamos uma situação, pensamos não sermos capazes de a alcançar e por isso preocupamos-nos. Mas se não criarmos essa situação, não há razão para nos preocuparmos. Quando não nos preocupamos, conseguimos arranjar uma solução. Na Terra, aqueles que aspiram à imortalidade deverão tentar progredir na meditação e na vida diária. Deverão encarar as necessidades mundanas, como a comida e o vestuário, como um meio para atingir um fim, para ser utilizado e depois abandonado. Os humanos deverão desprender-se das atrações sensuais e deverão também eliminar as inimizades e o ódio que prejudicam aquele que odeia. O corpo envelhecido é como uma casa com as paredes degradadas que está prestes a ser trocada por uma nova. Tudo isto exige uma equanimidade total em relação à vida e à morte, à doença e à saúde, aos ganhos e às perdas, à riqueza e à pobreza. Por outras palavras, devemos ir além dos valores normais e das preocupações da vida mundana, encontrando a paz e a alegria no meio de todo o tumulto, para nos podermos concentrar num fim maior. Alguns eruditos afirmam que a filosofia e a religião taoístas elevam as características femininas mais do que o confucionismo. Se examinarmos o Laozi, confirmamos esta tese. O Laozi refere-se ao Tao como a mãe de todas as coisas e favorece as imagens suaves e femininas como a água, os vales e o vazio. Implicitamente, o Laozi reconhece o Tao como mãe do mundo. Para os confucionistas, Tao refere-se ao princípio fundamental da filosofia moral. Mas quando discutimos o significado de Tao nos textos de Laozi e Zhuangzi, referimos-nos a um Tao universal, a todos os caminhos. Embora este ainda seja um significado essencialmente filosófico, tem também uma dimensão religiosa. O taoísmo filosófico foi apenas uma de muitas fontes que convergiram para a criação do taoísmo religioso. Outra fonte foi a escola Yin-Yang, que tentou compreender a ordem natural em termos de duas forças antiéticas complementares. Houve ainda outra fonte que foi a escola dos 5 elementos, das 5 substâncias físicas que representam as forças cósmicas: o metal, a madeira, a água, o fogo e a terra. Tanto a escola Yin-Yang como a escola dos 5 elementos ajudaram os chineses nas suas primeiras tentativas para compreender o universo. Estas ideias penetraram nas filosofias confuciana e taoísta e tornaram-se ainda mais proeminentes na religião taoísta. Os sacerdotes taoístas estão autorizados a realizar rituais para cada uma das tradições. Também realizam muitos outros rituais em festivais durante todo o ano. Os rituais mais conhecidos são os que estão relacionados com o novo ano lunar, que é celebrado com danças de dragões e fogo de artifício para afastar os demónios.